Travar nos próximos dias a votação de propostas importantes no Congresso. A ideia é que os parlamentares retomem a análise dos projetos depois do acordo costurado entre os três poderes para a manutenção das emendas impositivas. A execução dos recursos pagos aos deputados e senadores para obras em redutos eleitorais tinha sido suspensa por uma liminar do ministro Flávio Dino, referendada pelo plenário do Supremo. A decisão gerou uma crise entre o Judiciário e o Legislativo, que acabou travando a votação de projetos, como a segunda fase da reforma tributária. Aí ontem, o presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, se encontrou com Arthur Lira e com Rodrigo Pacheco, além de representantes do governo, e finalmente houve consenso. João Pedro Melo, bom dia, seja bem-vinda, Bem-vindo, JP. Bem-vinde. Bom, pessoal, bom dia para vocês, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. A gente está de olho nessa questão aqui desde mais cedo, né? Falamos, inclusive, sobre esse almoço que seria indigesto, mas no fim das contas acabou tendo um acordo costurado. O que a gente teve ao longo do dia de ontem? Uma decisão que formou um acordo a respeito dessas emendas e que teoricamente, acabou com aquela crise entre o Judiciário e o Legislativo. A expectativa agora é de que as votações sejam destravadas, votação de projetos, como a segunda fase da reforma tributária. E aí, ontem, a gente teve o presidente do STF, o ministro Roberto Barroso, anunciando que chegou a esse denominador comum nessa reunião com os presidentes da Câmara e do Senado e com representantes do Palácio do Planalto, como o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o advogado-geral da União, Jorge Messias. Esse acordo foi anunciado em uma nota conjunta e prevê a liberação das emendas impositivas, mas com algumas condições, imposições. As emendas PIX, antes sem destinação definida, só poderão ser pagas depois de uma auditoria do Tribunal de Contas da União. Também será necessário identificar antecipadamente o uso do dinheiro e o plano de trabalho, com prioridade para obras inacabadas. As emendas de bancada deverão ser destinadas a projetos de infraestrutura e não será permitida a individualização. Já as emendas de comissão vão atender a projetos de interesse nacional ou regional, sendo definidas por um acordo entre o Legislativo e o Executivo. Por fim, as emendas individuais terão impedimentos técnicos analisados e divulgados em até 10 dias, obedecendo a regras de transparência. O presidente do STF disse que esse foi o acordo possível e de consenso, apesar da divergência entre as partes. Roberto Barroso ressaltou a necessidade de que os recursos sejam rastreáveis e também transparentes. Nós conseguimos, num diálogo franco, institucional, extremamente produtivo, chegar ao consenso possível diante de visões diferentes a propósito desse tema. Basicamente, há um consenso pleno de que é preciso que haja rastreabilidade dessas emendas e transparência, portanto, é preciso saber quem indica e para onde vai o dinheiro, tudo sob controle do Tribunal de Contas da União. Portanto, esse é um consenso que se estabeleceu. O presidente do Senado espera que o acordo ajude a acalmar os ânimos entre os poderes. Rodrigo Pacheco reforça que o país não pode ficar refém de uma crise política que afete a conclusão de obras de infraestrutura. Nas emendas individuais, há essa modalidade das transferências especiais, que foram inseridas no ordenamento jurídico por uma emenda constitucional mais recente, que foi apelidada das emendas PIX. Em relação a ela, se cogitou várias alternativas, inclusive, eventualmente, até a extinção dessa modalidade, mas houve também um entendimento e uma compreensão geral de que essa modalidade de transferência especial pode ser muito útil à execução orçamentária do Brasil, sobretudo para situações em que há obras inacabadas. Fugir da burocracia para permitir que haja efetiva execução das realizações nacionais nos nossos mais de 5.500 municípios é algo que interessa a coletividade, interessa a sociedade. Bom, só neste ano, as emendas impositivas movimentaram mais de 34 bilhões de reais no orçamento da União. JP,